Aqui é Paixão Azulina. Se inscreve e entra pra família Remo com a gente. A notícia que corre pelos bastidores do futebol brasileiro, e que parece ter pego muita gente de surpresa, envolve nada menos que Lionel Messi, o astro argentino que dispensa apresentações, e o histórico clube do Remo, que recentemente retornou à elite do futebol nacional. A polêmica começou quando Messi, durante uma aparição pública e em declarações aparentemente informais, fez comentários que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, causando uma avalanche de burburinhos entre torcedores e jornalistas esportivos. Segundo fontes não oficiais, Messi teria elogiado o desempenho do Remo, comentando sobre a disciplina tática e o entrosamento do elenco, algo que poucos esperavam de uma lenda do futebol mundial. As palavras do craque argentino, ainda que não tenham sido uma crítica direta ou um convite formal, foram interpretadas como um endosso surpreendente à trajetória recente do clube azulino, reacendendo o debate sobre a visibilidade do futebol do norte do Brasil. A repercussão foi imediata, torcedores se dividiram entre o entusiasmo de ver um ídolo internacional reconhecendo seu time e a incredulidade diante de algo tão improvável. Nos bastidores, jornalistas esportivos começaram a especular se essas declarações poderiam abrir portas para futuras parcerias, amistosos internacionais ou até mesmo ações promocionais envolvendo Messi e o clube. A imagem do Remo, que já vinha crescendo após seu retorno à primeira divisão, ganhou uma aura quase simbólica, como se o próprio Messi estivesse sinalizando respeito e atenção ao esforço do time em retomar seu lugar no cenário nacional. O rumor, que começou pequeno, rapidamente ganhou proporções maiores quando perfis especializados em transferências e bastidores começaram a repercutir o assunto com detalhes que apenas aumentaram a curiosidade do público. Algumas fontes indicam que Messi teria acompanhado de perto vídeos de partidas do Remo, elogiando a postura defensiva e a capacidade de articulação no meio-campo, pontos que ele, como jogador que sempre valorizou a inteligência tática, reconheceria facilmente. Esse tipo de menção, embora ainda não oficial, gerou um frisson nas redes sociais, com torcedores compartilhando clipes, memes e interpretações sobre o que Messi realmente quis dizer. O efeito imediato foi um aumento considerável no interesse pelo time, tanto de novos fãs quanto de jornalistas internacionais curiosos para entender como um clube do norte do Brasil chamou a atenção de um dos maiores nomes da história do futebol mundial. O burburinho é tão grande que até jogadores do elenco do Remo começaram a comentar, de forma cautelosa, sobre a admiração de Messi e sobre como declarações como essas podem fortalecer a moral do grupo. Há quem diga que essas palavras, ainda que superficiais para alguns, carregam peso simbólico, servindo como validação do trabalho do clube, de sua comissão técnica e de sua torcida. Mais do que um elogio, seria quase uma chancela internacional que coloca o Remo em um patamar de atenção fora do país, algo que clubes de tradição média dificilmente alcançam sem campanhas midiáticas bem estruturadas ou conquistas em torneios internacionais. O efeito dessa declaração também começou a se refletir na economia do clube, pois patrocínios e negociações comerciais passaram a mencionar a atenção recebida de Messi como um diferencial de marketing. Fontes próximas ao clube afirmam que executivos e empresários do setor esportivo começaram a estudar maneiras de capitalizar sobre o hype gerado, imaginando ações que incluam imagens do craque argentino comentando sobre a trajetória do time. Enquanto isso, torcedores se engajam em campanhas nas redes sociais pedindo que Messi visite Belém ou que participe de eventos oficiais, como partidas comemorativas ou ações sociais envolvendo o clube. Cada tweet, vídeo ou postagem relacionada às declarações de Messi é imediatamente compartilhado, gerando um ciclo constante de visibilidade e engajamento que poucas equipes do cenário nacional conseguem alcançar. Os rumores também envolvem possíveis conexões futuras entre Messi e clubes brasileiros, especulações que vão desde partidas de exibição até ações promocionais e caridade, mostrando que o impacto de uma simples declaração pode se transformar em algo muito maior. Em paralelo, a mídia internacional, especialmente outlets esportivos da Argentina e da Europa, começou a repercutir o ocorrido, reforçando a narrativa de que Messi mantém um olhar atento sobre clubes emergentes que demonstram organização e qualidade tática, mesmo fora do continente europeu. O resultado é um cenário em que o nome do Remo se mistura com o de Messi em conversas e manchetes, criando uma narrativa quase surreal para torcedores que não imaginavam ver seu clube mencionado por um dos maiores jogadores de todos os tempos.
Nos bastidores, jornalistas esportivos comentam sobre a forma estratégica com que Messi lida com suas declarações públicas. É sabido que o argentino raramente comenta sobre clubes fora do futebol europeu, e quando faz, geralmente é com ponderação e análise técnica, não apenas elogios superficiais. Isso faz com que as palavras direcionadas ao Remo sejam interpretadas como genuínas, reforçando a ideia de que Messi não está apenas cumprimentando o time por cortesia, mas reconhecendo algo que realmente chamou sua atenção. A repercussão se intensifica ainda mais quando se considera que o Remo, historicamente, sempre foi um clube subestimado fora do norte do Brasil. O retorno à elite nacional já era um feito digno de nota, mas receber a atenção de uma figura global como Messi projeta o time para um cenário internacional, abrindo espaço para histórias, documentários e matérias que exploram a resiliência e o esforço do clube. A torcida, claro, está em êxtase, comentando em cada publicação e transformando cada menção em celebração. Enquanto isso, analistas esportivos debatem se esse tipo de reconhecimento poderia, futuramente, influenciar a contratação de talentos ou o interesse de jovens jogadores em se juntar ao Remo, aumentando não apenas a visibilidade, mas também a competitividade do clube. Além do impacto na imagem e na economia, há rumores de que Messi teria recebido informações detalhadas sobre o elenco atual, conhecendo nomes de jogadores, treinadores e histórico recente do clube. Essa atenção meticulosa seria típica do argentino, que sempre valoriza a informação como ferramenta para avaliar equipes, mesmo em contextos em que não há competição direta. Alguns jornalistas afirmam que a referência de Messi ao Remo não é apenas um elogio passageiro, mas possivelmente um indicativo de interesse em acompanhar de perto clubes que mostram consistência, organização e paixão pelo futebol, atributos que ele sempre valorizou em suas análises. Essa visão cria uma narrativa de aproximação simbólica, como se Messi estivesse sinalizando que observa atentamente o crescimento do futebol brasileiro fora do eixo Rio-São Paulo, trazendo atenção a regiões muitas vezes ignoradas. A repercussão se reflete também na mídia local, com programas esportivos dedicando blocos inteiros para comentar cada nuance da declaração, desde a escolha de palavras até o tom utilizado pelo argentino, analisando se há alguma mensagem oculta ou sinal de futuras oportunidades para o clube. Toda essa movimentação reforça a ideia de que, no futebol, até uma simples frase de um ícone mundial pode gerar ondas enormes de expectativa, planejamento estratégico e especulação entre torcedores, dirigentes e jornalistas. O burburinho, por fim, não se restringe apenas ao futebol, mas começa a se infiltrar em outras áreas, como marketing esportivo, turismo e cultura local, pois a menção de Messi ao Remo colocou Belém e o norte do Brasil em foco internacional. Eventos culturais e esportivos da cidade passaram a ser mencionados em reportagens que exploram a influência de Messi e seu interesse inesperado, transformando a declaração em um fenômeno que transcende o campo de jogo. Especialistas em comunicação esportiva apontam que essa é uma oportunidade rara para consolidar a marca Remo como um clube com relevância global, mesmo que simbólica, mostrando que reconhecimento internacional não depende apenas de conquistas em torneios, mas também de visibilidade e narrativa bem construída. Para os torcedores, é um momento histórico, quase mítico, como se a admiração de Messi tivesse validado anos de paixão, dedicação e esforço coletivo. E enquanto a especulação continua, fica a pergunta no ar: será que esse burburinho vai se transformar em algo concreto, ou permanecerá apenas como um capítulo curioso e inspirador na história do clube? O que é certo é que, pelo menos por agora, Messi e Remo estão ligados em um rumor que mexe com corações e imaginação de milhares de fãs pelo Brasil e pelo mundo. O que torna toda essa situação ainda mais intrigante é a reação dos jogadores do Remo, que, segundo fontes internas, teriam ficado visivelmente empolgados e surpresos com o reconhecimento de Messi. Alguns atletas comentaram discretamente em entrevistas e redes sociais que nunca imaginaram que um dos maiores nomes da história do futebol mundial poderia sequer mencionar o clube, e muito menos elogiar aspectos específicos da equipe. Essa repercussão gerou um efeito psicológico positivo no elenco, que se sente mais valorizado e motivado para os próximos desafios na elite do futebol. Treinadores e dirigentes também começaram a explorar o impacto dessas declarações em termos de moral e confiança, acreditando que o simples fato de Messi ter observado e comentado sobre o desempenho do time pode fortalecer o espírito coletivo e inspirar jovens jogadores a se dedicarem ainda mais. Além disso,
há rumores de que a comissão técnica do Remo estaria analisando formas de capitalizar essa visibilidade, planejando estratégias de comunicação e marketing que associem a imagem do clube ao reconhecimento internacional, sem perder a autenticidade da narrativa local. A torcida, naturalmente, se tornou uma peça central nesse burburinho, criando campanhas nas redes sociais, vídeos comemorativos e hashtags que destacam o elogio do argentino, transformando a admiração de Messi em um fenômeno viral que ultrapassa o âmbito esportivo e se torna parte da cultura popular da região. É como se a cidade inteira estivesse celebrando não apenas o retorno à elite, mas também a atenção de um ídolo global, algo que poucos clubes de tradição média conseguem vivenciar em escala tão intensa. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Enquanto o entusiasmo local cresce, a imprensa nacional e internacional começa a especular sobre os possíveis desdobramentos desse reconhecimento inesperado. Alguns jornalistas sugerem que Messi poderia, no futuro, se envolver em iniciativas promocionais ligadas ao Remo, como participação em amistosos, eventos de caridade ou até mesmo visitas institucionais ao clube, embora tudo ainda seja tratado como rumor. A ideia de que o argentino esteja de alguma forma acompanhando a evolução do time cria uma narrativa fascinante. O Remo, que por décadas foi visto como um clube regional, de repente ganha projeção global sem ter disputado torneios internacionais ou atraído grandes investimentos. Essa visibilidade extraordinária, impulsionada por um elogio aparentemente informal, mostra o poder das palavras de um ícone mundial e como elas podem impactar não apenas a percepção de um time, mas também sua estratégia de marketing, comunicação e relacionamento com torcedores. A especulação é alimentada por vídeos, entrevistas e análises táticas divulgadas em redes sociais, criando uma atmosfera de expectativa constante. Cada declaração, cada menção ou compartilhamento aumenta a sensação de que algo maior está em jogo, e que o reconhecimento de Messi poderia abrir portas antes inimagináveis para o clube azulino. Jornalistas e especialistas em futebol debatem se este tipo de atenção, mesmo que informal, pode influenciar contratações, gerar novos patrocínios e consolidar a imagem do Remo como um clube respeitado fora do eixo tradicional do futebol brasileiro, transformando um simples elogio em um catalisador de oportunidades e ambições estratégicas. O impacto dessa repercussão vai além das fronteiras do futebol, atingindo setores como marketing esportivo, turismo e até mídia cultural. Empresas e patrocinadores começaram a analisar formas de associar suas marcas à visibilidade adquirida pelo Remo através do elogio de Messi, enquanto agências de turismo local destacam o potencial de atrair visitantes interessados em conhecer o clube que chamou a atenção de um dos maiores ídolos do futebol mundial. O burburinho gerado nas redes sociais não apenas fortalece a imagem do time, mas cria um efeito cascata de interesse em diferentes setores, que veem na narrativa de Messi e Remo uma oportunidade de engajamento e promoção. Além disso, programas de televisão e canais de conteúdo digital dedicam blocos inteiros para analisar cada nuance do comentário do argentino, discutindo desde sua escolha de palavras até o possível impacto psicológico sobre o elenco e a torcida. Torcedores do Remo não apenas compartilham conteúdo, mas criam campanhas que enfatizam a ligação simbólica entre o clube e o astro internacional, transformando cada postagem em uma celebração coletiva e, de certa forma, em uma estratégia orgânica de marketing que amplia ainda mais o alcance do clube. Esse fenômeno evidencia como, no futebol moderno, a narrativa e o reconhecimento simbólico podem ser tão poderosos quanto títulos e resultados em campo, criando um ambiente de entusiasmo que se retroalimenta a cada nova menção ou compartilhamento de mídia. Nos corredores do clube, o clima é de expectativa e planejamento. Dirigentes já discutem como transformar esse momento em oportunidades concretas, pensando em ações que envolvam não apenas os torcedores locais, mas também o público internacional. Rumores apontam que assessores e executivos estão considerando formas de formalizar algum tipo de conexão com Messi, ainda que simbólica, como campanhas de visibilidade, vídeos institucionais e eventos que reforcem a narrativa de atenção global sobre o clube. Essa movimentação estratégica mostra que o Remo entende o valor de capitalizar sobre um momento raro, em que um elogio de um ídolo mundial transcende a esfera esportiva e se transforma em um ativo de marketing poderoso.
Paralelamente, jornalistas investigam cada detalhe, desde possíveis contatos informais com Messi até declarações que poderiam indicar interesse em futuras parcerias, mantendo a mídia em alerta constante. O efeito é uma atmosfera de burburinho contínuo, em que cada notícia, cada post ou comentário de torcedor ganha nova relevância à luz do reconhecimento internacional. Torcedores comentam em fóruns, grupos de mensagens e redes sociais, criando teorias, expectativas e até brincadeiras sobre a proximidade do clube com o astro, mantendo o engajamento constante e reforçando o impacto simbólico que apenas uma figura da magnitude de Messi poderia gerar. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.